Você está fazendo dieta, você está se esforçando e o peso não sai, não é falta de força de vontade, não é o seu metabolismo. É o que está acontecendo com dois hormônios específicos enquanto você dorme, e que nenhum nutricionista te contou porque a maioria deles nunca estudou a conexão entre sono e metabolismo. Segundo uma pesquisa publicada no Annals of Internal Medicine, pessoas que dormem menos de 6 horas por noite perdem 55% menos gordura corporal do que pessoas que dormem o suficiente, mesmo quando as duas fazem a mesma dieta com as mesmas calorias. 55%. Isso significa que mais da metade do esforço que você coloca na sua dieta está sendo apagado enquanto você dorme mal. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece com dois hormônios chamados leptina e grelina. Quando você dorme pouco, como o cortisol e a insulina começam a trabalhar contra você durante noites de sono ruim, porque o seu corpo literalmente decide guardar gordura quando você não entra no sono profundo, e 3 mudanças específicas no seu sono que pessoas usaram para emagrecer sem mudar absolutamente nada na alimentação. Fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar nos últimos 5 minutos é a coisa mais importante que você vai ouvir sobre emagrecimento este ano. Antes de continuar, quero que você faça uma coisa agora. Pense no último mês da sua dieta. Você dormiu bem todas as noites? Escreve nos comentários uma palavra, sim ou não. Só isso. Preciso saber porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai depender diretamente da sua resposta. Deixa eu te contar sobre Cláudia. 43 anos, professora, mãe de 2 filhos. Por um ano inteiro ela seguiu uma dieta com restrição calórica severa. Eliminou açúcar, frituras, pão branco. Fazia caminhada 4 vezes por semana. Em 12 meses, ela perdeu menos de 2 quilos. O endocrinologista disse que seus exames estavam normais. A nutricionista disse que ela precisava ter mais paciência. Cláudia estava convicta de que seu corpo simplesmente não respondia ao tratamento. Até que ela encontrou uma coisa. Não foi um suplemento. Não foi uma nova dieta. Foi uma análise do seu padrão de sono. Cláudia dormia em média 5 horas e 40 minutos por noite. Ela acordava múltiplas vezes durante a madrugada e nunca chegava ao sono profundo por mais de 40 minutos. Quando ela implementou as 3 mudanças que eu vou te mostrar hoje, sem alterar uma única caloria da sua alimentação, ela perdeu 8 quilos em 4 meses. O médico dela pediu para repetir os exames porque não acreditou no resultado. Vou te explicar exatamente o que ela fez. Mas primeiro você precisa entender o que estava acontecendo dentro do corpo dela durante todas aquelas noites de sono ruim. Existem 2 hormônios que controlam a sua fome de uma forma que nenhuma dieta do mundo consegue superar quando eles estão desregulados. O primeiro se chama leptina. A leptina é produzida pelo tecido adiposo, ou seja, pela sua própria gordura corporal, e ela envia um sinal ao cérebro dizendo: você já comeu o suficiente? Pode parar. É o hormônio da saciedade. O segundo se chama grelina. A grelina é produzida no estômago e envia o sinal oposto. Você está com fome, precisa comer agora. É o hormônio do apetite. Em condições normais, esses 2 hormônios funcionam em equilíbrio. Quando você come, a leptina sobe e a grelina cai. Quando você fica horas sem comer, a grelina sobe e te avisa que é hora de buscar alimento. É um sistema elegante, calibrado por milhões de anos de evolução. O problema começa quando você dorme mal. E o que acontece então é devastador. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research colocou voluntários saudáveis em 2 condições diferentes. Na primeira condição, eles dormiam 8 horas completas. Na segunda, dormiam apenas 4 horas. Depois de cada noite, os pesquisadores mediam os níveis de leptina e grelina no sangue. Os resultados foram chocantes. Após uma única noite de sono ruim, os níveis de leptina caíram 18% e os níveis de grelina subiram 28% em uma única noite. Isso significa que depois de dormir mal, o seu cérebro recebe 2 sinais simultâneos e contraditórios com a realidade. O sinal de que você não está saciado, mesmo que tenha comido normalmente, e o sinal de que você está com fome intensa, mesmo que o seu corpo não precise de mais calorias. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante. Esse desequilíbrio hormonal não apenas aumenta a sua fome em termos de quantidade, ele muda especificamente o tipo de alimento que você passa a desejar.
Pesquisadores da Universidade de Chicago monitoraram participantes com privação de sono e descobriram que, após noites mal dormidas, o desejo por alimentos ricos em açúcar e gordura aumentava em até 45% em comparação com noites de sono adequado. O seu cérebro, privado de descanso, passa a buscar energia rápida de forma compulsiva. E os alimentos que fornecem essa energia rápida são exatamente os que destroem qualquer dieta. Não é fraqueza. Não é falta de disciplina. É bioquímica funcionando contra você enquanto você tenta se controlar. Pensa no que isso significa na prática. Você passou a semana inteira comendo bem. Chegou sexta-feira. Dormiu mal por 2 noites. No sábado, você acorda com uma vontade incontrolável de comer carboidrato. Você cede, se culpa, acha que não tem força de vontade. Mas o que realmente aconteceu foi que o seu sono destruiu o equilíbrio entre leptina e grelina, e o seu cérebro entrou em modo de busca compulsiva por energia. Você não falhou na dieta. A sua biologia simplesmente foi mais forte do que qualquer resolução mental. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece. Quando você está em déficit calórico, ou seja, comendo menos do que gasta, o seu corpo já começa a produzir mais grelina naturalmente como um mecanismo de defesa contra a perda de peso. É o corpo tentando sobreviver. Se você adiciona a privação de sono em cima disso, a produção de grelina vai para níveis que tornam praticamente impossível manter qualquer dieta sem um esforço sobre-humano. É por isso que as dietas falham, não porque a pessoa não tem disciplina, mas porque a combinação de déficit calórico com sono ruim cria uma tempestade hormonal que o cérebro humano simplesmente não consegue ignorar. Mas o problema não para na leptina e na grelina. Existe um segundo par de hormônios que entra em colapso quando você não dorme bem. E esse par afeta não apenas a sua fome, mas a forma como o seu corpo decide guardar cada caloria que você consome. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. Em condições normais, ele segue um ritmo preciso. Sobe nas primeiras horas da manhã para te acordar com energia e vai caindo ao longo do dia até chegar ao mínimo à noite quando você precisa dormir. Esse ritmo é chamado de ritmo circadiano do cortisol. Quando você dorme mal, esse ritmo se inverte. Os níveis de cortisol permanecem elevados à noite, o que dificulta o sono profundo, e ficam desregulados durante o dia, o que sabota a sua energia e o seu metabolismo. Um artigo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostrou que uma semana de sono fragmentado, aquele sono onde você acorda várias vezes sem entrar no sono profundo, era suficiente para elevar os níveis de cortisol noturno em 21% em adultos saudáveis. 21% de aumento no cortisol noturno em apenas uma semana. E o cortisol elevado tem um efeito direto e devastador sobre o armazenamento de gordura corporal. Aqui está o mecanismo. O cortisol alto sinaliza ao corpo que ele está em situação de perigo ou estresse extremo. Em resposta a esse sinal, o corpo ativa um protocolo de sobrevivência que tem 2 componentes principais. Primeiro, ele começa a quebrar tecido muscular para usar como energia, porque músculo é metabolicamente caro de manter em situações de escassez. Segundo, ele aumenta drasticamente o armazenamento de gordura na região abdominal, porque gordura visceral é a reserva de emergência mais eficiente que o corpo conhece. O resultado é que você perde músculo e ganha gordura ao mesmo tempo. E a balança pode até mostrar o mesmo peso, mas a composição corporal está piorando. Você está ficando menos saudável, mesmo que o número não mude. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante. O cortisol elevado crônico também causa resistência à insulina, e quando a insulina começa a falhar, o problema metabólico alcança outro nível completamente. A insulina é o hormônio que permite que a glicose entre dentro das células para ser usada como energia. Em pessoas com sono adequado e cortisol regulado, quando você come um carboidrato, a insulina age rapidamente, distribui a glicose para os músculos e órgãos e o excedente é armazenado como glicogênio para uso futuro. O processo é eficiente, mas quando há resistência à insulina causada pelo cortisol elevado do sono ruim, as células param de responder ao sinal da insulina. A glicose fica circulando no sangue em vez de entrar nas células. O pâncreas percebe isso e produz ainda mais insulina para tentar compensar. E insulina alta no sangue tem um efeito direto. Ela é o hormônio anabólico do armazenamento.
Com insulina alta, o seu corpo converte o excesso de glicose não em energia, mas em gordura, e bloqueia a liberação da gordura já armazenada para uso como combustível. Em termos práticos, isso significa que com resistência à insulina causada pelo sono ruim, você pode comer uma quantidade normal de calorias e ainda assim ganhar gordura, porque o seu metabolismo perdeu a capacidade de usar essas calorias eficientemente. Você não está comendo demais. O seu corpo simplesmente parou de funcionar corretamente, e existe uma dimensão desse problema que vai além do número na balança. A resistência à insulina causada pelo sono ruim não é apenas um obstáculo para o emagrecimento. Ela é um precursor conhecido do diabetes tipo 2. Um estudo publicado no Diabetes Care acompanhou adultos sem diabetes por 5 anos e descobriu que aqueles que relatavam sono cronicamente insatisfatório tinham uma probabilidade 41% maior de desenvolver resistência à insulina clinicamente significativa do que aqueles com sono de qualidade. 41%. Isso significa que, ao negligenciar o sono enquanto faz dieta, você pode estar resolvendo um problema estético enquanto agrava silenciosamente um problema metabólico muito mais sério. A combinação de cortisol alto, insulina resistente, leptina baixa e grelina elevada cria o que os pesquisadores chamam de ambiente hormonal obesogênico, um estado interno do corpo que ativamente favorece o acúmulo de gordura independentemente do que você come. E o mais perturbador é que esse ambiente pode se instalar em apenas 3 a 5 dias de sono inadequado. Não são anos, são dias. O seu corpo responde às condições do sono com uma velocidade que a maioria das pessoas subestima completamente. Pensa em Cláudia novamente. Ela estava em déficit calórico, fazia exercício, mas seu cortisol estava cronicamente elevado pelas noites mal dormidas. Sua insulina estava resistente, sua leptina estava baixa e sua grelina estava alta. Em cada refeição que ela fazia, por menor que fosse, o seu corpo estava programado para armazenar o máximo possível e queimar o mínimo possível. A dieta nunca teve chance. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece. Existe uma fase do sono chamada sono de ondas lentas, ou sono profundo, que é quando a maior parte da recuperação hormonal acontece. É durante o sono profundo que o hormônio do crescimento é liberado em maior quantidade. E o hormônio do crescimento tem um papel crucial na queima de gordura e na preservação de massa muscular. Quando você não entra no sono profundo, ou quando esse sono é muito curto, a liberação do hormônio do crescimento cai drasticamente. E sem hormônio do crescimento adequado, o seu corpo perde a capacidade de quebrar gordura como combustível durante o sono, que deveria ser o período mais eficiente de queima de gordura de todo o dia. Pensa nisso. O sono deveria ser o momento em que o seu corpo trabalha para você, queimando gordura enquanto você descansa. Mas se o sono não é profundo o suficiente, esse processo para. A noite, que deveria ser seu aliado no emagrecimento, se torna o período em que o seu corpo consolida a gordura em vez de queimá-la. Pesquisadores da Universidade de Stanford monitoraram os padrões de sono de adultos com sobrepeso por 6 meses e descobriram que a quantidade de sono profundo que uma pessoa atingia por noite era o preditor mais forte de sucesso no emagrecimento. Mais forte do que a qualidade da dieta. Mais forte do que a frequência de exercício. Aqueles que regularmente atingiam mais de 90 minutos de sono profundo perdiam em média 3 vezes mais gordura do que aqueles com menos de 45 minutos de sono profundo, mesmo com dietas e exercícios idênticos, 3 vezes mais gordura, com a mesma dieta, com o mesmo exercício. A única diferença era a qualidade do sono. É importante entender o que acontece durante o sono profundo em nível celular, porque quando você compreende o mecanismo, fica impossível continuar tratando o sono como uma variável secundária na sua jornada de emagrecimento. Durante o sono profundo, o hipotálamo, que é a região do cérebro que controla tanto o sono quanto o apetite, entra em um estado de regulação ativa. Nessa fase, a produção de hormônio do crescimento atinge o pico de 24 horas. Esse hormônio não apenas preserva a massa muscular, ele ativa um processo chamado lipólise, que é a quebra das células de gordura para liberar ácidos graxos livres que são usados como combustível. Em outras palavras, durante o sono profundo, o seu corpo literalmente dissolve gordura armazenada e a usa como energia para sustentar as funções vitais noturnas. É o mecanismo mais eficiente de queima de gordura disponível no organismo humano.
E ele está completamente dependente da qualidade do sono profundo que você atinge cada noite. Antes de te mostrar as 3 mudanças que Cláudia aplicou, quero que você responda uma coisa nos comentários. Você acorda cansado mesmo depois de dormir várias horas? Escreve sim ou não, porque se você acorda cansado, é um sinal direto de que você não está entrando no sono profundo o suficiente. E o que eu vou mostrar agora foi desenvolvido especificamente para resolver isso. A primeira mudança que Cláudia aplicou foi a temperatura do quarto. Isso parece simples, mas o impacto na qualidade do sono profundo é documentado e significativo. Para o corpo entrar e permanecer no sono profundo, a temperatura corporal central precisa cair entre 1 e 2 graus Celsius em relação à temperatura de vigília. Quando o quarto está quente demais, o corpo tem dificuldade em realizar essa queda de temperatura, e o sono superficial domina a noite. Um estudo publicado no Journal of Physiological Anthropology testou participantes em quartos com diferentes temperaturas e mediu o tempo que passavam em sono profundo. A temperatura de 18 graus Celsius produziu significativamente mais sono profundo do que temperaturas acima de 22 graus. Cláudia dormia com o quarto a 24 graus porque achava confortável. Quando ela baixou para 18 graus com o ar-condicionado, o seu sono profundo aumentou de 42 minutos por noite para 87 minutos em menos de 2 semanas. Mais do que dobrou. Na prática, se você não tem ar-condicionado, um ventilador direcionado ao corpo, janelas abertas para ventilação noturna ou um colchão de espuma com pouca ventilação substituído por um de molas com melhor circulação de ar, são alternativas que produzem efeito semelhante. O objetivo é garantir que o seu corpo possa resfriar enquanto você dorme. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante, porque a segunda mudança ataca diretamente o cortisol noturno. A segunda mudança é o que eu chamo de protocolo de descompressão de 90 minutos. O cortisol elevado à noite é frequentemente alimentado pelo que acontece nas 2 horas antes de você deitar. A exposição a notícias negativas, discussões, redes sociais com conteúdo estimulante e qualquer trabalho cognitivo intenso nas horas finais do dia mantém o eixo do cortisol ativado até muito depois de você fechar os olhos. Cláudia tinha o hábito de verificar o e-mail de trabalho até meia hora antes de dormir. E ficava no celular na cama. Quando ela implementou uma janela de 90 minutos antes de dormir completamente livre de telas, notícias e qualquer trabalho, substituindo por leitura de livros físicos, respiração lenta ou simplesmente silêncio, os seus níveis de cortisol noturno começaram a cair. O sinal mais perceptível foi que ela parou de acordar às 3 da manhã com o coração acelerado, que é um sintoma clássico de pico de cortisol noturno. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que um protocolo de descompressão de apenas 45 minutos antes de dormir, sem telas e com atividade cognitiva de baixa intensidade, reduzia os marcadores de cortisol salivar noturno em 16% em adultos com insônia leve. 16% de redução em cortisol noturno significa menos resistência à insulina, menos armazenamento de gordura abdominal e mais tempo em sono profundo. E aqui está o detalhe, que quase ninguém conhece sobre a terceira mudança. A terceira mudança é o horário fixo de despertar. Não o horário de dormir, o horário de acordar. A maioria das pessoas tenta consertar o sono tentando deitar mais cedo, mas a pesquisa mostra que o âncora mais poderoso do ritmo circadiano, que é o relógio biológico interno que controla quando você produz melatonina, cortisol e hormônio do crescimento, é o horário em que você recebe luz solar pela manhã. Quando você acorda sempre no mesmo horário, incluindo fins de semana, e recebe luz natural nos primeiros 30 minutos após acordar, o seu relógio circadiano se calibra com precisão. E um relógio circadiano calibrado significa que a melatonina começa a subir no horário certo à noite, que o cortisol começa a cair no horário certo e que o sono profundo começa a ocorrer nos horários biologicamente programados da noite, que são as primeiras 4 horas após adormecer. Cláudia acordava em horários completamente diferentes dependendo do dia. Na semana, acordava às 6 horas. No fim de semana, dormia até às 10. Essa diferença de 4 horas é o que os pesquisadores chamam de jet lag social.
E os estudos mostram que ele produz os mesmos danos metabólicos de uma viagem intercontinental toda semana. Quando ela começou a acordar sempre às 6h45, mesmo nos fins de semana, e saía para receber luz natural nos primeiros 20 minutos, em 3 semanas, o seu sono profundo estava consolidado e os sintomas de fome compulsiva nos fins de semana haviam desaparecido quase completamente. As 3 mudanças combinadas não custam dinheiro. Não exigem suplementos. Não pedem que você mude uma única coisa na sua alimentação. Elas pedem que você trate o sono com a mesma seriedade com que você trata a dieta. Porque a evidência científica é clara. Sem sono de qualidade, nenhuma dieta funciona no seu potencial máximo. Um detalhe importante sobre a implementação dessas 3 mudanças. Elas funcionam de forma sinérgica, não isolada. A temperatura reduzida do quarto facilita a queda da temperatura corporal central, o que, por sua vez, acelera a chegada ao sono profundo. O protocolo de descompressão de 90 minutos reduz o cortisol noturno, o que permite que a melatonina suba sem interferência hormonal. E o horário fixo de acordar calibra o relógio circadiano, o que garante que a janela de sono profundo, que ocorre predominantemente nas primeiras 4 horas após adormecer, coincida com o período em que você está na cama. Quando as 3 funcionam juntas, o efeito combinado sobre o sono profundo é muito maior do que a soma de cada uma individualmente. Cláudia não aplicou as 3 de forma perfeita desde o primeiro dia. Ela começou pela temperatura do quarto na primeira semana, adicionou o protocolo de descompressão na segunda semana e fixou o horário de acordar na terceira. Essa abordagem gradual tornava cada mudança sustentável sem exigir uma transformação radical de rotina de uma vez. Veja o que aconteceu com Cláudia nos 4 meses seguintes. Semana 1 e 2. Ela relatou redução significativa na fome compulsiva nos fins de semana. Semana 3 e 4. Ela percebeu que estava saciando mais rápido nas refeições, sem mudar o que comia. Mês 2. Ela perdeu 2,8 kg sem alterar a dieta. Mês 3. Mais 3,2 kg. Mês 4. Mais 2 kg. Total de 8 quilos em 4 meses, com a mesma alimentação que antes não produzia resultado nenhum. A diferença era que agora os seus hormônios estavam trabalhando com ela, não contra ela. O endocrinologista dela pediu que ela repetisse os exames de insulina e cortisol. Os 2 haviam normalizado. Ele perguntou o que ela tinha mudado. Quando ela disse que havia mudado o sono, ele ficou em silêncio por um momento, e então disse que precisava considerar esse protocolo para outros pacientes. O mais revelador não foi a perda de peso em si. Foi o fato de que Cláudia relatou que a fome compulsiva que a perseguia há anos havia simplesmente desaparecido. Ela não precisava mais de força de vontade para resistir a certos alimentos. O desejo excessivo havia diminuído de forma natural, sem luta, sem sacrifício, porque os hormônios que geravam aquela fome compulsiva finalmente estavam regulados. E quando os hormônios estão regulados, o comportamento alimentar muda sem esforço. Isso é o que a ciência do sono metabólico promete. Não uma dieta mais difícil, mas um corpo que finalmente trabalha a seu favor. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece sobre o que acontece depois que o sono melhora. Quando o sono profundo está adequado e regular, o corpo atravessa uma fase de reprogramação metabólica que os pesquisadores chamam de restauração da sensibilidade à insulina. Essa restauração acontece gradualmente ao longo de 3 a 6 semanas de sono consistente de qualidade, e quando ela ocorre, o mesmo alimento que antes estava sendo armazenado como gordura começa a ser distribuído eficientemente para a energia. Você não muda a dieta. O seu metabolismo simplesmente volta a funcionar da forma para a qual ele foi projetado. Isso explica por que Cláudia perdeu peso sem mudar a alimentação. Não foi mágica. Foi a restauração de uma função biológica que havia sido suprimida por anos de sono inadequado. O seu corpo estava sempre pronto para emagrecer. Ele simplesmente não tinha as condições hormonais para fazer isso. Se você está fazendo dieta agora e não está vendo resultado, antes de eliminar mais um alimento, antes de contratar mais um nutricionista, antes de adicionar mais um dia de treino, avalie o seu sono com honestidade. Quantas horas você está dormindo? Você acorda cansado? Você acorda no meio da noite? Você dorme em horários diferentes nos fins de semana? Cada uma dessas respostas pode estar escondendo o motivo pelo qual a sua dieta não está funcionando.
As 3 mudanças são simples de aplicar esta noite. Abaixe a temperatura do quarto para perto de 18 graus. Implemente 90 minutos sem telas e sem trabalho antes de dormir. E escolha um horário fixo de acordar que você vai manter todos os dias, sem exceção. Não precisa ser perfeito desde o primeiro dia, precisa ser consistente ao longo das semanas. O seu corpo tem todos os mecanismos necessários para emagrecer. A leptina está pronta para te dizer quando parar de comer. A grelina está pronta para ser regulada. O cortisol está pronto para seguir o ritmo correto. A insulina está pronta para distribuir energia em vez de armazenar gordura. O hormônio do crescimento está pronto para queimar gordura enquanto você dorme. Tudo isso pode voltar a funcionar, mas só se você der ao seu corpo o sono profundo que ele precisa. Quero que você faça uma coisa ainda hoje. Antes de deitar esta noite, verifique a temperatura do seu quarto. Se estiver acima de 22 graus, tome uma providência, seja ligar o ar-condicionado, abrir a janela, usar o ventilador ou retirar um cobertor extra. Depois, desligue todas as telas 90 minutos antes do horário em que você pretende dormir. E escolha o horário em que vai acordar amanhã. E mantenha esse mesmo horário nos próximos 7 dias, sem exceção. 7 dias é o tempo mínimo que os pesquisadores identificaram para começar a ver mudanças mensuráveis no padrão de sono profundo. Não é uma promessa de resultado imediato, é um compromisso com um processo biológico que precisa de consistência para se recalibrar. E quando ele se recalibra, o emagrecimento que você estava tentando forçar com dieta começa a acontecer de forma muito mais natural. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a sua dieta, compartilha agora com uma pessoa que está lutando para emagrecer sem resultado. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você vê se esforçando e sofrendo sem entender por que o peso não sai. Esse conteúdo pode mudar completamente a abordagem dela. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o próximo vídeo vai revelar algo que ninguém está te contando sobre o celular que você usa toda noite. No próximo vídeo, você vai descobrir o que a luz azul emitida pelo seu smartphone está fazendo com os seus órgãos enquanto você usa o aparelho na cama. Não estou falando apenas de dificultar o sono, estou falando de um processo ativo de desligamento de funções orgânicas que acontece em tempo real enquanto você olha para a tela. Os estudos que vou mostrar vêm do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e os resultados são perturbadores o suficiente para você nunca mais colocar o celular perto da cama antes de dormir. Até lá! As informações apresentadas neste vídeo têm finalidade exclusivamente educativa e não substituem a consultas com um médico ou profissional de saúde qualificado. Sempre busque orientação médica antes de fazer mudanças na sua rotina de saúde.